Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de matemática. Vamos resolver algumas questões das atividades de revisão. Eu passei uma apostila para vocês e agora vamos resolver algumas questões semelhantes às questões que eu passei nas apostilas para a gente relembrar do que vocês já viram. Na questão 1, está pedindo quais os 4 elementos da sequência de números naturais formados a partir do 2, sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente adicionado a 5 unidades. Então, gente, eu sei que essa sequência tem que ter 4 números, começando do 2. Então, vai ser 2 e seguido de mais 3 números, que eu vou descobrir qual. Cada número dessa sequência é formado pelo seu antecedente adicionado a 5. Então, é o 2. O próximo número é o antecedente do 2 adicionado a 5. Então, vamos lá. O próximo número vai ser o quê? Eu vou pegar o número que antecede o número 2, mais 5, vai ser igual a 6. O mesmo para achar o terceiro elemento. É o que antecede o 6, que é o 5, mais 5, que é igual a 10. E o quarto número é o que antecede o 10, que é o 9, mais 5, que vai ser igual a 14. Então, a minha sequência de 4 elementos que eu encontrei foi o 2, 6, 10 e 14. Na questão 2, considere os elementos do conjunto A. X pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 2 e menor do que mais 8. Quantos números inteiros negativos há nesse conjunto? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é esse conjunto. Eu sei que o conjunto está ali entre o menos 2 e entre o mais 8. Então, vamos identificar qual que é esse conjunto. O x ele vai ser, quem que está depois do menos 2? É o menos 1. Então, vai ser menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E ele quer um número que seja inteiro e negativo. Então, desses valores de x, qual é o número que é inteiro e negativo? É o menos 1, certo? Então, a resposta vai ser menos 1. Na questão 3, sabendo que A e B são números inteiros positivos, é correto afirmar que menos A menos B é um número inteiro negativo? Ele quer saber, gente, que se eu tiver números inteiros positivos, se eu colocar nessa continha de menos A e menos B, se o resultado vai ser um número inteiro negativo. É só a gente fazer para tirar a prova. O conjunto A, como ele falou que o conjunto A são de números inteiros positivos, então eu posso jogar qualquer número, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o conjunto B também é de inteiros positivos. Eu posso jogar os mesmos números ou posso jogar números diferentes, desde que todos sejam inteiros positivos. Então, eu estou usando esses valores só para a gente ter uma referência. Então, vamos tirar a prova. Se eu colocar menos A e menos B, o resultado vai ser um número negativo, inteiro e negativo? Vamos tirar a prova. Se eu pegar ali o primeiro elemento, o 1, então vai ficar menos 1. E se eu pegar o primeiro lá de baixo, que é o 3, menos 3, eu sei que numa soma com números negativos, sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 4. O mesmo acontece se eu pegar o 2, que vai ficar menos 2. E se eu pegar o segundo do conjunto B, que é o menos 4, eu vou encontrar menos 6. Então, gente, sim, se eu somar dois números inteiros positivos nessa equação de menos A e menos B, a resposta será um número inteiro negativo. Questão 4. O resultado da adição menos 22 mais menos 73 menos 5 menos 29 mais menos 41 é igual a... Pessoal, olha só, é uma conta muito simples, é uma matéria assim de 7º ano. Essa revisão que eu tô passando para vocês é pra gente voltar lá atrás mesmo, porque eu sinto que sempre no primeiro ano a questão das dúvidas dos alunos nunca é aquilo que eu tô passando. A dúvida que eles têm em realizar aquilo que eu passei é o que passou lá atrás que eles não aprenderam direito. Por exemplo, muita gente se perde na hora do jogo do sinal.
E é isso que eu quero focar muito em vocês agora nesse momento da revisão, porque eu quero que vocês compreendam o assunto para a gente poder trabalhar bem nesse ano. Então, não deixa passar essas dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntam para mim por que deu positivo, por que deu negativo, que a gente vai resolver. Então, vamos resolver isso aqui passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é eliminar esses parênteses, porque igual ali, ó, tá mais 73. Eu tenho que deixar um sinal lá, né? Menos mais 5. Eu tenho que saber qual que é o sinal para saber como que eu vou resolver. Então, vamos eliminar esses parênteses. Aqui, o primeiro sinal, ele é menos. Ali é como se tivesse um mais na frente do menos. Então, na ausência de sinal, é sempre positivo. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um joguinho de sinal. Sinais diferentes, ó. Mais e menos, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 22. Agora, eu vou pegar mais e mais 73, ou melhor, desculpa, dizendo positivo e positivo. Então, toda vez que o sinal for igual, ele fica positivo. Toda vez que os sinais for diferente, ele vai ficar negativo. Então, se eu tenho mais e mais, ele vai ficar mais, vai continuar positivo. Aqui é negativo com positivo. Menos com mais fica menos, então vai ficar menos 5. Agora aqui no 29, é menos e menos. Sinais iguais, ele fica positivo, então vai ficar mais 29. E agora aqui, mais e menos 41, o sinal vai ficar negativo. Lembrando, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, mais e menos fica menos 41. Beleza. Agora, como não tem divisão, não tem multiplicação, eu posso resolver da maneira que eu quiser. Já que é mais e menos, positivo e negativo, é só resolver isso daqui. Então, vamos pegar pela ordem certa. Vamos pegar menos 22 mais 73, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então, o sinal vai ficar positivo e 73 menos 22 é igual a 51. Agora, o próximo que eu vou pegar é o menos 5 e o mais 29. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. No caso, o sinal do maior é positivo, mas eu vou diminuir. Então, 29 menos 5 é igual a mais 24. Vou descer o menos 41 e agora vou pela ordem de novo. Vou somar 51 mais 24. Aqui não tem muito segredo, né? Não precisa nem de colocar o sinal positivo na frente, porque a gente sabe que quando na ausência de sinal é porque quer dizer que ele é número positivo. 51 mais 24 é igual a 75, desce o menos 41 e 75 menos 41 é igual a 34, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao jogo de sinal, vocês podem falar comigo que eu explico certinho o que eu fiz. Não deixem passar essa dúvida, porque isso é coisa muito pequena que faz você perder toda a sua questão por não saber o joguinho de sinal, beleza? Agora, na questão 5, sabendo que A é igual a 64 positivo, B é igual a 80 negativo, C é igual a 100 negativo e D é igual a 58 positivo, calcule o valor de... A primeira está pedindo para a gente calcular A vezes B menos C, a segunda A mais B vezes C e a terceira 2A mais C menos D. Então, vamos lá, vamos resolver aqui primeiro. Eu sei que os meus valores... Eu tenho que ter sempre os dados em mãos, para a gente não se perder. A primeira é A vezes B menos C. Então, gente, eu só vou substituir. Qual que é o valor de A? Não é mais 64? Então, eu vou colocar aqui mais 64 vezes. O B não é menos 80? Ele está dentro do parênteses. Eu abri um colchete porque lá dentro eu vou ter que colocar outro parênteses, tá? Então, vai ficar menos 80, menos... E agora o C. O C não é menos 100? Eu não posso deixar menos e menos junto. Eu tenho que colocar o sinalzinho de parênteses separando eles. Beleza, então ficou mais 64 vezes menos 80 menos 100. Primeira coisa que eu tenho que resolver, pessoal, antes de uma multiplicação, porque assim, numa multiplicação e adição, a gente sempre vai na multiplicação primeiro. Só que primeiro de tudo é eliminar parênteses e colchete. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser eliminar esse parênteses que está aí, que é do 100. Então, eu vou repetir o mais 64 vezes o menos 80 e vou fazer esse joguinho de sinal. Menos com menos, sinais iguais fica positivo. Então, vai ficar mais 100
E agora eu vou resolver a questão que está lá dentro para tirar ele de dentro do colchete. Vou repetir o 64 e vou fazer menos 80 mais 100. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Como o sinal vai ficar positivo, a gente já pode tirar ele sem sinal nenhum. Menos 80 mais 100 não é igual a 20? Que é a mesma coisa de 100 menos 80? Então, igual a 20. Quanto que é 64 vezes 20? É igual a 1.280. Beleza? A questão 2, eu já tenho os dados aqui. A questão 2 é A mais B vezes C. Então, eu vou colocar sempre dentro do parênteses, do jeitinho que tá ali separando. Porque se eu tiro do parênteses, eu vou ter que multiplicar o B com o C primeiro. E como tá dentro do parênteses, eu vou ter que resolver o A mais B primeiro. Então, vamos lá. Vai ficar A mais B, vai ficar 64 mais menos 80 vezes C, que é menos 100. O que eu tenho que fazer o próximo passo? É esse menos 80, tirar ele de dentro e fazer esse joguinho de sinal para saber se ele vai ficar positivo ou negativo. Então, vai ficar 64, sinais diferentes, fica negativo, mais e menos fica negativo, então vai ficar 64 menos 80 vezes menos 100. Beleza. Agora, eu vou resolver o que está dentro desse colchete, 64 menos 80. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior, que no caso é o negativo. Então, 80 menos 64 é igual a menos 16 e multiplicado por menos 100. Eu não posso tirar esse menos 100 agora do parênteses porque tem um sinalzinho de multiplicação, eu não posso deixar os dois sinais juntos. Então, agora é só resolver. No multiplicação, mesma coisa, menos com menos, sinais de iguais fica positivo. Então, vai ficar mais, e 16 vezes 100 é igual a 1.600 positivo. Agora, a questão 3. De novo, tem os dados aqui e vou jogar os dados na equaçãozinha que está pedindo. 2A mais C menos D. Esse 2, ele está multiplicando o A. Então, vai ser 2 vezes 64, mais o C, ele está negativo, ele vai para dentro do parênteses, menos D, que o 58, já que ele é positivo, a gente nem precisa de jogar dentro do parênteses, não. A gente já pode colocar direto. Já que é positivo, mais e menos vai ficar negativo mesmo, então a gente joga direto. Então, 2 vezes 64 é igual a 128. Sinais diferentes, mais e menos, vai ficar menos 100, menos 58. Agora é só resolver por partes. 128 menos 100 é igual a 28, desce o menos 58, e agora aqui, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior, no caso, negativo. Menos 58 mais 28 é igual a menos 30. Pessoal, espero que vocês tenham relembrado. Isso não foi uma matéria para ensinar, foi uma matéria para a gente revisar, relembrar o que nós já vimos antes em outras séries. Estudem, porque essa revisão é muito importante para a matéria que a gente vai ver agora no início dessa primeira série, tá? Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Podem me procurar, podem me chamar no privado, podem me chamar fora do horário. Se eu não estiver disponível, eu não responderei, mas se eu estiver disponível, eu respondo com o maior prazer, porque eu sei da dificuldade que está sendo para todos nós, não só para os alunos, mas para os professores, está difícil. Então, assim, nós temos que ser unidos para a gente conseguir vencer esse ano, assim como nós vencemos o ano passado, tá bom? Então, um beijo, bons estudos e até a próxima aula.